Olá pessoal, nesse vídeo, iremos apresentar questões sobre a Lei nº 2138, de 21 de julho de 1992, que dispõe sobre o Estatuto do Regime Jurídico Administrativo dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do município de Teresina, de ambos os poderes. Antes de iniciar, dê aquela força, inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos. A seguir, seguem assertivas que, com base no Estatuto do Servidor Público do município de Teresina e na CF, analise-as como certa ou errada. 1. Se um servidor público for aposentado por invalidez, mas o motivo dessa invalidez deixar de existir, tal servidor deverá retomar a ativa. Esse retorno tipifica o que a legislação denomina recondução. Gabarito: errado, pois a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, ou reintegração do anterior ocupante. E o enunciado da questão seria reversão. 2. Carlos, servidor público municipal, requereu licença por motivo de doença, pois sua esposa fora diagnosticada com uma rara doença, cujo tratamento demanda cuidados intensos e de alto custo. Para que não ficasse sem recursos financeiros durante o período de sua licença, ele aceitou uma oferta remunerada para trabalhar em casa. Nessa situação, Carlos não está amparado pela lei. Gabarito: certo. Conforme o art. 92, parágrafo 3º, é vedado o exercício de atividade remunerada, durante o período da licença prevista nos casos para tratamento de saúde e por motivo de doença em pessoa da família. 3. O servidor público adquire estabilidade no cargo após 2 anos de efetivo exercício, de modo que, após decorrido esse prazo, somente poderá ser demitido em virtude de decisão judicial transitada em julgado. Gabarito: errado. Conforme art. 28. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo, adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício. 4. Ao servidor público efetivo municipal é permitido participar em gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer comércio. Gabarito: errado. Art. 129. Ao servidor é proibido: inciso 9, participar da gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou comércio, e nesta condição transacionar com o poder público municipal, exceto quando se tratar de concorrência pública. 5. Se o servidor que ocupa determinado cargo público tomar posse em outro cargo incomunicável, haverá vacância do cargo de origem. Gabarito: certo. Art. 44. A vacância do cargo público decorrerá de, inciso 9, posse em outro cargo inacumulável. 6. É vedada a incorporação de adicionais ao vencimento do servidor público. Gabarito: errado. Art. 57, parágrafo 2º. As gratificações e os adicionais incorporarão-se ao vencimento ou proventos. 7. Cessada a incapacidade que tiver gerado a aposentadoria por invalidez de servidor público, reingresso deste no serviço público, de ofício, ocorre mediante o Instituto da Reversão, uma das formas provimento de cargo público. Gabarito: certo. Art. 33. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando, por junta oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. Art. 34. A reversão far-se-á a pedido ou de ofício no mesmo cargo ou no resultante de sua transformação. 8. A remoção é uma forma de provimento. Gabarito: errado. Remoção não é forma de provimento, nem de vacância. Consiste, tão somente, no deslocamento do servidor, com a respectiva mudança do local de lotação. 9.
O servidor público estável de autarquia municipal que, mediante aprovação em novo concurso público, ocupa cargo em órgão do Poder Judiciário poderá optar, durante o estágio probatório no novo cargo, pelo retorno ao cargo anteriormente ocupado. Gabarito, certo, art. 45. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício. Observação importante. Em caso de desistência do estágio probatório, é imprescindível que no ato oficial emitido pelo órgão público de lotação atual do servidor conste a informação de que a exoneração ou vacância ocorre a pedido do servidor por motivo de desistência durante o estágio probatório para fins de recondução. 10. A exoneração de servidor público em consequência de inabilitação em estágio probatório não configura punição. Gabarito, certo. 11. A revisão do processo administrativo disciplinar é cabível quando se apresentarem novos fatos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação das penalidades aplicadas, podendo ocorrer de ofício ou a pedido, a qualquer tempo. Gabarito, certo. 12. Servidor público que ocupe cargo de médico na administração direta da União e cargo de professor em uma universidade pública federal, ambos remunerados, pode, havendo compatibilidade de horários entre as atividades, ocupar outro cargo público remunerado de médio, no município de Teresina. Gabarito, errado, serão 2. Parágrafo 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Os cargos que podem acumular conforme a compatibilidade de horários, no caso de um cargo de professor e outro de técnico ou científico. 13. A administração municipal pode deferir pedido de licença sem remuneração, por 3 anos consecutivos, a servidor público ocupante de cargo efetivo que esteja no 2º ano do estágio probatório, se a licença for para tratar de interesses particulares. Gabarito, errado. Não será concedida a licença para o trato de interesses particular, o servidor ocupante do cargo efetivo que esteja em estágio probatório. Art. 105. 14. Um empregado público municipal submetido a procedimento administrativo disciplinar do qual resultou punição interpôs recurso administrativo dirigido ao superior hierárquico do agente público que lhe aplicar a sanção. Nessa situação, o servidor deve estar ciente de que a administração, ao reconhecer do recurso interposto, poderá aplicar, no exercício da autotutela, sanção mais grave, assim como deve estar ciente de que não incide na esfera administrativa, por este fundamento, a vedação do reformatio in pejus. Gabarito, errado. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. 15. A conversão da penalidade de suspensão em multa, na base de 30% por dia de vencimento ou remuneração, poderá ocorrer na hipótese de o servidor municipal permanecer obrigatoriamente na repartição e quando houver conveniência para a prestação serviço. Gabarito, certo. Art. 139, parágrafo 2º. Quando houver conveniência, para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 30%, por dia, de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. 16. O servidor que tiver exercido em outro município em razão de ter sido cedido tem, obrigatoriamente, prazo de 30 dias, contado da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Gabarito, certo. Art. 25. O servidor requisitado ou cedido, que deva ter o exercício em outra localidade, terá 30 dias de prazo para entrar em exercício. 17.
Na hipótese de licença do servidor por motivo de doença em pessoa da família, e mesmo quando comprovado que a sua assistência direta é indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, o período do estágio probatório não será suspenso. Gabarito: errado. Mesmo estando em estágio probatório, é permitido a licença por motivo de doença em pessoa família quando comprovado que a sua assistência direta é indispensável. 18. As formas de provimento de cargo incluem a readaptação, que consiste no retorno de servidor aposentado por invalidez à atividade, em decorrência de comprovação, por junta médica oficial, de cessação dos motivos da aposentadoria. Gabarito: errado. Não será por meio de provimento de readaptação, mas sim, reversão. 19. Aplica-se suspensão em caso de reincidência de falta punida com advertência e de violação de proibição que não tipifique infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo a suspensão exceder a 30 dias. Gabarito: certo, está de acordo com a legislação. 20. Jonas, servidor público estável e detentor de cargo efetivo, aposentou-se voluntariamente em 5 de outubro de 2016, quando tinha 68 anos de idade, e, em 10 de junho de 2019, requereu a sua reversão a cargo vago no serviço público, visto que era estável e sua aposentadoria havia ocorrido nos últimos 5 anos. Nessa situação hipotética, Jonas não poderá retomar a atividade no interesse da administração. Gabarito: certo. Art. 182. O servidor será aposentado, inciso 2, compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 21. Na hipótese de o servidor trabalhar em local insalubre e em contato permanente com substâncias radioativas, a lei determina a obrigatoriedade de o servidor optar por apenas um dos adicionais: insalubridade ou periculosidade. Gabarito: certo. Art. 68, parágrafo único. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridades e de periculosidade deverá optar por um deles. 22. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar, inquérito administrativo, não excederá 90 dias, contados da data de publicação do ato que constituirá a comissão, admitida a sua prorrogação, por igual prazo, uma única vez, quando as circunstâncias o exigirem e estiverem devidamente fundamentadas. Gabarito: errado. Art. 156. O inquérito administrativo deverá ser concluído no prazo de 90 dias, a contar da publicação do ato que determinar sua instauração, prorrogável uma única vez, por 30 dias, por solicitação fundamentada do presidente da comissão de inquérito, antes do fim do prazo inicial, sendo competente para autorizar a prorrogação a autoridade que houver determinado a instauração do inquérito. 23. A abertura de sindicância e a instauração de procedimento disciplinar interrompem a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. Gabarito: certo. Art. 150, parágrafo 3º. A abertura da sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. 24. Os servidores públicos temporários são aqueles contratados por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante ou não concurso público. Gabarito: certo. Art. 207. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos em lei. 25.
Na hipótese de reintegração decorrente de decisão administrativa ou judicial, o servidor deve ser ressarcido de todas as vantagens e, caso o cargo anteriormente ocupado esteja provido, o seu eventual ocupante deve ser reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo ou, ainda, posto em disponibilidade. Gabarito, certo, art. 36. Reintegração é a reinvestidura de servidor estável no cargo que anteriormente ocupava, com ressarcimento de todas as vantagens em decorrência de decisão administrativa ou judicial. 26. Na hipótese de o servidor público praticar nepotismo sob sua chefia imediata, a penalidade atribuída pelo regime jurídico dos servidores municipais, via de regra, é suspensão pelo prazo de 30 dias. Gabarito, errado, será advertência. 27. Os servidores efetivos cumprem jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima de trabalho semanal de 4 horas. Gabarito, errado, art. 30. A duração normal do trabalho será de 0,6 horas diárias ou 30 horas semanais. 28. O vencimento, a remuneração e o provento de um servidor somente podem ser objeto de penhora nos casos de indenização ao erário e prestação alimentícia que resultem de decisão judicial. Gabarito, errado, art. 55. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. 29. O gozo de férias do servidor pode ser interrompido entre outros motivos, por convocação de júri, serviço eleitoral ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade em que o servidor desempenhe suas funções. Gabarito, errado, art. 90. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou por motivo de superior interesse público, sendo que, neste último caso, é necessária a anuência do servidor. 30. Se determinado servidor, na data de publicação do ato de provimento de certo cargo público, estiver em gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família, o prazo para a posse será contado do término do respectivo impedimento. Gabarito, certo, art. 20. Parágrafo 3º. Em caso de servidor em licença, ou afastamento por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado de término do impedimento. 31. Todas as licenças, previstas em lei, a que o servidor público faz jus, são contadas como de efetivo exercício em razão pela qual dar-se-ão com contagem de tempo de serviço efetivo do servidor para todos os efetivos legais. Gabarito, errado, nem todas são contadas como de efetivo exercício. 32. Servidor público, no exercício de sua atividade, não pode responder perante a Fazenda Pública, mesmo no caso de causar dano a terceiros, pois a responsabilidade nessas ocorrências pertence ao Estado. Gabarito, errado, art. 134. A responsabilidade civil do servidor municipal decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe em prejuízo à fazenda municipal ou a terceiros, mesmo quando não em exercício de suas funções, utilizando-se indevidamente de bens pertencentes ao município. 33. Os cargos em comissão no município de Teresina são preenchidos por servidores nomeados e exonerados ad nutum, ou seja, independente de concurso público. Destina-se a preencher cargos políticos, de confiança e, principalmente, de atribuições de direção, chefia e assessoramento. Gabarito, certo, art.
15, parágrafo único, as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. E não esqueça de se inscrever no canal, dar like, compartilhe nossos vídeos, pois isso ajuda muito a manter o canal funcionando. Até o próximo vídeo.